Já tive experiência em um monte de coisa, trabalhei em escritório de arquitetura hospitalar, em banco público, com arquitetura de acessibilidade, e no paisagismo que eu me encontrei. E o que você acha do paisagismo da vizinhança aqui? Um horror, né? Então, é um estudo tanto de fisionomia, né, de comportamento, quanto de composição. Perfeito. Aqui tem um jacaré, tá? Que ele tá, coitado. O jacaré, cuidado para não pegar, Ele tá precisando passar por uma manutenção, mas é um jacaré. Mas ele tá magro, né? Eu venho aqui e corto esse galho aqui. Tá, porque aí vai sair dois. Porque eu sei que vai sair dois. Esse é um episódio que é a celebração da força, inteligência, sensibilidade e poder de realização e criatividade de mulheres como a Panfatim, que é uma arquiteta paisagista que está fazendo história, que é uma doçura de pessoa e nos ensinou a cada passo no jardim experimental dela. Espero que vocês amem tanto quanto a gente amou. Olá pessoal, tudo bem? Este episódio com a Panfatim, que está do meu lado, foi muito aguardado por mim. Então eu espero que vocês amem. Porque a gente está numa casa que é um paisagismo experimental, lindo. Eu acompanho a Pan, então eu espero que vocês também. Os links vão estar aqui embaixo, tá na descrição, tá na tela, tem tudo que é lugar. Eu quero saber toda a história dessa mulher forte, do paisagismo, que é arquiteta, Sim. Não é? Só que a gente não vai começar daqui, porque essas Wandas aqui já tem história, já estão aqui há uns bons 10, 15 anos, né? Só que a gente não vai começar daqui, a gente vai começar do começo. Vamos começar da frente. Da frente. Então vamos lá, acompanha com a gente, porque esse episódio, promete. Pan. Oi. Como que você veio parar aqui? A primeira mudança foi do Amazônia, do Mato Grosso para São Paulo. Perfeito. Né? Aí eu morei 8 anos em São Paulo e aí cansei da cidade. E aí a gente... São Paulo capital mesmo? São Paulo capital, 8 anos. Fiz a faculdade, trabalhei 3 anos. Aí cansei de São Paulo, morava naqueles apartamentos bem paulistanos, sem sacada, sabe? E aí a gente tinha um dinheiro para comprar um apartamento ou um terreno. Tá. Aí eu falei assim, olha, vamos procurar um terreno. Tá. E aí a gente veio vindo, né? E aí encontrei aqui em Santana de Parnaíba esse terreno que é bem parecido com esse do vizinho, que na verdade, na época que a gente comprou, meu pai falou assim, vocês compraram um buraco, uma não pirambeira, compraram um terreno. Desce de rapel, né? Porque lá onde eu nasci, no norte do Mato Grosso, é tudo bem plano, né? Tá. E aí a gente comprou o terreno e ficou 4 anos com o terreno. Uhum. E depois eu projetei a casa e construí também. Tá. Pra ser e sua formação é arquiteta? Eu sou arquiteta. Arquiteta. Eu estudei arquitetura e urbanismo e daí depois meu primeiro emprego foi em escritório de paisagismo. Tá. E aí eu já estava trabalhando meio que nas duas coisas. Eu trabalhava no escritório de paisagismo, mas tinha projetos de casa, trabalhei em escritórios também fazendo casa de alto padrão, aí fui descobrindo que eu não gostava dessa coisa de obra, né, de civil, de rígido. E aí essa foi a última casa que eu projetei. Que bom. Foi. Difícil, como toda obra, quase deu divórcio. Né? Que reforma, que obra que não é isso. Aí depois que eu terminei a casa, isso tem uns 6 anos atrás, eu falei, não, eu vou fazer só isso, eu vou ser só paisagista. E aí, virei paisagista. Só é ótimo, né? É simples, né? Já tive experiência em um monte de coisa, trabalhei em escritório de arquitetura hospitalar, em banco público, com arquitetura de acessibilidade e no paisagismo que eu me encontrei. E o que você acha do paisagismo da vizinhança aqui? Um horror, né? É tenebroso. A minha mãe, quando ela vem pra cá, porque eu nasci numa família muito simples, lá no norte do Mato Grosso, onde é o sul da Amazônia, né? Então eu nasci no meio da floresta, assim. Então minha família, além disso, tem muito essa pegada de natureza. Claro. E aí a gente vem pra cá e a minha mãe fala, a gente tá andando, né, na rua e tipo, igual. De repente tem a sua casa e a pessoa faz tipo... Foi assim com o Paulo, né? Que horror que tá acontecendo aqui, né? Daí a gente viu a sua casa de longe. É aquela, não preciso nem falar. É lá.
Tá claríssimo assim. que é lá. E aqui, depois eu levo vocês para verem o fundo, porque dá para ver os jardins, né? Aham. E aqui eu percebo nitidamente, porque eu já vi, a hora que a gente descer, vocês vão ver isso. O clima na minha casa ali embaixo é 2 graus de diferença da rua. E eu considero a rua como o quintal dos vizinhos também, porque o padrão aqui, não só aqui nesse condomínio, a gente está num condomínio em Santana de Parnaíba, né, que é a região metropolitana de São Paulo, perto de Alphaville. Jardim da frente para ostentar alguma coisa. Para aparecer e o alguma coisa. fundo praticamente nulo, né? Então esse é o padrão de paisagismo que a gente tem aqui nesse condomínio. E nos outros todos também. Raríssimo são as casas que deixam quintal no fundo, enfim. Então, cheio de buchinho, sica, gramados. Ciprestes, então. as casas Que a Europa novas, é aqui. Que a Europa é aqui. Não é? E as casas novas, que aí a pessoa que tem um poder aquisitivo maior e tal, aí tem aquela tamareira, palmeira azul e tudo mais. Mas assim, dá para listar umas 6 espécies aí, bem... E se você tiver já provocado e quiser mudar seu jardim, como que faz para falar com você? A gente tem no Instagram tem o link da bio e tem o site também que é www.panfatim.com.br. No site tem vários projetos, a gente explica várias coisas. Então tá bom, então já fica uma diquinha aqui. Só que a gente tá na rua praticamente da casa, tem um monte para vocês verem para lá. Então, eu vou conversando com a Pan andando, mas antes de a gente entrar, eu queria entender esse paredão verde aqui, que adorei as bromélias, o Paulo é bromeliador. É rupestre esse jardim. Maravilhoso. Baixíssima Ainda manutenção. Super. Aquela irrigação, ela tá até sem funcionar, porque eu tento... A gente pega muitas situações muito extremas no paisagismo, né? Muito solo ruim, enfim, a pessoa que não tem como pagar irrigação automatizada e tal. Então eu uso a minha casa como um laboratório para testar ao extremo, assim. Eu já mudei 3 vezes esse jardim, porque aqui, a casa, o que a gente queria no começo, primeiro era casa econômica. E a casa, vocês vão ver lá embaixo, que ela foi projetada por conta do paisagismo. Ela é uma arquitetura que ela não pega a atenção para ela, né? Ela libera espaço. Ela é discreta. E ela libera espaço para a paisagem. Então, tanto a fachada quanto lá embaixo. Tem um quê de Frank Lloyd Wright? Le Corbusier lá no fundo, uma coisa assim. E aí... E Lina Bobardi, sei lá, lá embaixo é maravilhosa. E aí, o que a gente fez? A casa ela é inteira de pré-fabricar, ela é inteira de alvenaria estrutural. Porque ela é e não é ao mesmo tempo uma construção sustentável, né? Que é economia, sustentabilidade e paisagismo. E esse jardim vertical, ele é portante, né? Então ele é a minha parede. Ele tem aquele bloquinho que passa, então assim como o restante da alvenaria que está aparente, ele é portante. Então eu consegui estrutura e jardim. Estrutural e jardim. Perfeito. E aqui pega muito sol da tarde, né? O sol da tarde, assim... Lascando. Então, o que eu descobri com o passar do tempo? Que eu tenho que trabalhar com rupestres aí. Então, rupícolas, tem várias orquídeas, algumas amarilidáceas que somem, depois voltam. Então, agora... Tinha até aquela orquídea sumaré ali, que estava cheia de flor, agora saiu. Então, às vezes, ele passa por um processo, né? Às vezes está em flor, às vezes tem mais folha, e ele fica assim. É orgânico, como deve ser. É bem orgânico. E, ao mesmo tempo, a gente não queria esconder o concreto, né? Legal. Porque faz parte da casa. Então, é uma coisa que não me dá trabalho nenhum, assim. Maravilhoso. Uma coisa que eu fiquei feliz, assim que eu cheguei nesta casa, foi encontrar a verbena bonariensis, né? Eu podei ela há pouco, porque o que eu faço? Essa planta é uma planta que eu amo. E que a gente vê muito, né, nos jardins do mundo inteiro. Do mundo e no Brasil. E no Brasil a gente quase não vê, mais no Rio Grande do Sul, que é nativa de lá, né? Que é pampa e sul da Mata Atlântica, né? Mas ela vai super bem, até no calor extremo, assim. Ela é rústica. Não, e ela aguenta uma falta de água, ela vai dar mas depois você rega, ela volta assim. E aí, o que eu faço? Eu consegui semente dela, na verdade eu comprei, acho que foi no Jardim Botânico lá de Nova York, um dia que eu fui, e trouxe, e semeei. Aí depois Lorenzi me deu uma
sementes. Aham. E eu tenho 3 genéticas diferentes. Aí eu planto no meu jardim, podo, você vê que eu podei. Lá Poda. embaixo eu vou te mostrar. Ah, legal. Que é esse que é o meu laboratório. Isso é legal e eu falar, faço né? as mudas. Isso é legal falar, né? A Casa da Pan, que vocês vão conhecer agora, junto com a gente não conhece também, é o laboratório, mas é meio que o que a gente Experimental. né, devido às proporções de tamanho, é o que a gente sentiu também lá no sítio Roberto Brunner Marx, né? Porque né, o pessoal explicou que lá era onde ele experimentava as coisas. Depois ele levava para os clientes, né? Maravilhoso. Onde erra, acerta, e quando você tem certeza, aí eu coloco nos projetos. Legal. Ó, então, o papo tá bom, mas vamos para lá, porque tem muito aqui mais. Tem uma jade azul, ó. Maravilhosa. Eu gosto muito de flora brasileira, né? Mas olha o passarinho lá. Eu plantei ela um tempo, mas ela tá tão linda. Agora ela não tá com flor, mas as flores ficam tão grandes que eu quase não consigo parar meu carro. Ah, que maravilha. Que permaneça assim. E ela não frutifica, né? Eu gosto da azul, gosto da vermelha, da Benete. lindas, Acho né? maravilhosa. Eu nunca vi fruta nela Também não. com semente. Também Então eu nunca falei, vi. Deixa, porque não é invasora. Não vai, não- E o passarinho fica o dia inteiro tomando água ali. Que maravilha. E aqui uma jabuticabeira linda, Aqui é uma jabuticabeira sabará. essa barazinha. E um monte de coisa, tipo, eu coloco as plantas mais que os meus cachorros não mexem, que eu não quero que meus cachorros mexam. Perfeito. Mas aqui eu tenho essa orquídea, que é uma orquídea que eu tenho testado há bastante tempo. E aqui já é o 3º lugar dela. Ela é de Mata Atlântica, que é a Sobralia cecilis, que é endêmica do Brasil. Só que eu descobri que ela ama sol. Perfeito. Então aqui ela tá E achou o aí lugar depois dela. ela ficou um ano na sombra e ficou tipo estática e deu, sei lá, uma flor. E aqui tem uns 2 meses que eu plantei ela aqui. Pouco Olha tempo. a quantidade de brotos tá no sol pleno. super brotando embaixo, ó. E aí aí o que acontece? Beleza, vou projetar e vou pôr no sol pleno. Vou pôr no E pleno. ela não padece com falta de água, porque ela é rupícola também, pelo que eu então. andei. E é legal essa... Tem algum pensamento paisagístico? Você tem um carquejo aqui com a bromélia, com a orquídea e vai experimentando. Eu falo, onde eu preciso de um espaço, onde vai ficar mais bonito, né? Tá. E aí eu vou colocando, porque tudo aqui é cíclico, né? É efêmero. Eu sei que alguma hora isso aqui vai se transformar. E aí eu faço isso. Mas e aí eu testo, além da adaptabilidade da planta, a estética, né? A composição. Claro. Você vê que essa aqui é uma orquídea que lá eu coloquei ela, ó, com costos espirales. Ah, sim. A gente quase não consegue qual que é identificar qual? a É diferença, mesmo? mas são plantas super parecidas. O costos, depois ele toma uma mesmo? proporção maior, então ele fica mais E alto, a cana fica mais grossa, né? fica mais grossa, e a cecilis ela enche. Embucha. Mas são plantas muito parecidas, só que não. Só que não. Não, uma graça isso, uma graça. Isso que é legal, né? A gente fala, né, o Jardim Onírico, que é o nosso jardim lá na Alto da Lapa, que você está convidada, o dia que você é em São Paulo. Ele é experimental também, assim, tipo, a gente já teve um canto lá que eu chamo de Tim Burton, que é bem loucão, assim. Agora tá forrado de verbena, bonarienses. Por quê? Eu fiz o que você fez. Eu vinha da Inglaterra de viagens a trabalho, trazia... Uma florzinha seca? Não, trazia aquele, sabe aquele da Morgan, as sementes da Morgan? Comprava, semeei, mas não rolou, não rolava. Ela demora pra caramba pra... Ah, então é isso, acho que foi isso, não tive... Deu 6 meses eu desisti, sabe? Talvez ela fica de olho onde você semeou, que talvez Não, isso ela faz veja. tempo, faz muito tempo. Então não. Faz muito tempo. Da mesma maneira que eu trazia lavândola estoicas e as outras, agora o Sabor de Fazenda tem, a Bonarienses, a gente ajudou a identificar que é uma nativa lá no espanhol, o Murilo. E hoje eu vi o vídeo deles. O Murilo mostrando que tá... Aí eu até mandei lá e falei assim, nossa, que beleza, porque agora eu vou poder usar, né? Então. Não vou precisar ficar fazendo mudinha das Não, a gente fez pra quem não viu o episódio, está aqui embaixo no link. A gente estava andando pela Espanhol, eu olhei de longe e falei, não acredito. A planta que eu tanto queria há tantos anos, eu já tinha desistido, vi lá. Falei, Murilo, isso aqui é nativa, você sabe. Não é nativa não. Aí eu fui lá no Kew Gardens, esfreguei na cara dele e ganhei 3 mudas. E aí o seu Jades estava passando, né, o pai dele, o fundador. Eu falei, seu Jades, ele nunca deu entrevista para ninguém, deu pro Jardim Onírico. Pois é. Gente, mas você sabe que uma vez eu fui passear com os meus cachorros, aqui tem bastante cerrado aqui em Santana de Parnaíba. Sim, Inclusive tem o Voturuna, que eu vou para lá, enfim. Já vi bonarienses aqui. Olha só. Passeando com os cachorros, eu falei, Safadinha.
Inclusive, peguei uma sementinha, trouxe, então são as 3 genéticas que eu tenho aqui. Legal. E aqui eu tenho algumas plantas, tipo algumas helicônias, que parece bagunçado, mas eu tô rustificando essas semâneas aqui, que eu quero que elas fiquem no sol. Então as que não estão muito boas, elas já vão... Ah, tá. E aqui então, eu tenho teste. algumas espécies super ameaçadas de extinção, que também tem no jardim, que é o cambuí. Tem um cambuí ali, que eu acho que deve ser o amarelo. Tá. Que é aquela arvorezinha com a folhinha pititica. Aham. E algumas orquídeas que são rupícolas também. Dá pra ver que tá na brita ali, né? Tem muito... Orquídeas e bromélias são muito fáceis de reproduzir por semente. Tem muito orquidófilo que faz isso. Né? E são orquídeas que estão também ameaçadas de extinção, que são endêmicas do espinhaço e que vão vir para cá. Então, elas estavam na sombra no viveirista, aqui fica no sol. Ah, perfeito. A hora que ela começar a soltar a brotação, ela sobe. Que legal. E aí a gente vai então, fazendo isso. Se você quiser saber os resultados disso, tem que seguir a PAN, eu também já sigo. Aliás, adoro a sua militância, a gente vai falar sobre isso já. Se tem alguma coisa, se tem algum pensamento... Aqui não tem um pensamento estritamente paisagístico, aqui tem um teste, certo? É tudo. Eu falo, isso aqui é os projetos que eu faço. Tá. Tipo assim, eu gosto de misturar, eu tenho uma linguagem muito naturalista por vários motivos, né? Mas um deles é pelo comércio, porque às vezes a gente quer usar uma planta, tipo, que não tem. Você não vai conseguir fazer um maciço de 100 unidades. Mas você consegue achar, sei lá, 4 ou 5 em algum viveirista especialista. Então isso também me força a criar jardins assim. Perfeito. Então você vê que eu tenho ali a carqueja está na mesma altura do filodendron. Essas maiores aqui atrás, porque eu não quero que ninguém veja o que eu guardo aqui, né? Que eu quero esse espaço aqui para mim. Tenho esses cipós que eu troco. Adoro esses cipós. Então, esse aqui é aquela caracola, Vignia caracola, que é perfumada. Tá. E eu vou trocando, né? Aqui eu já tive várias outras trepadeiras e vou trocando até ele ficar cheio. Ficar cheio, tá. E aqui eu tenho, aqui é uma linguagem estética. Você vê que eu amarrei aqui a flor de São Miguel exatamente porque eu sei que ela cresce ali. Perfeito. Então, é um estudo tanto de fisionomia, né, de comportamento, quanto de composição. Perfeito. E de manutenção também, porque eu forneço aquele manual de cuidado. Então isso aqui é uma quaresmeirinha, eu podei ela tem 1 mês. Olha aqui, e ela enche, é uma planta e ela fica totalmente redonda. E é uma planta que se você pegar e plantar e não fizer isso nos 2 ou 3 primeiros anos, ela cresce só de altura. Então é meio que mistura de tudo. Perfeito. Porque eu te fiz essa pergunta, porque eu achei curiosíssimo o tomatofilo ali no meio. Sim. Que ele é mais baixo, mas ele causa uma curiosidade. E aquele, você diz o Solimoniescensis ali? Não, o primeiro aqui, o Xanadu? Isso, o Xanadu. E porque a gente sabe que ele não vai crescer tanto, né? Ele fica compactozinho. Ele fica compacto. E é lento, né? Ele é lento. Só que na parte de trás, eu tenho, que eu plantei até há pouco, que é uma planta que eu sempre gostei muito. Aqui tem o jacaré, tá? Que ele tá, coitado. O jacaré, cuidado pra não pegar, Ele tá precisando passar por uma manutenção, mas é um jacaré. jacaré. Mas ele tá magro, né? Ele morreu, o pessoal passa aqui e fala assim, o pré-histórico. O pré-histórico. Sei lá, 2 milhões de anos que ele morreu. Aqui tem esse Taumatophyllum, esse é o Solimoniescensis, que é lá da minha terra, né? Que é lá da Amazônia. Norte do Mato Grosso. Isso, e ele cresce mais ou menos isso. Então eu quero fechar esse muro. Tá. Então aqui é um teste. Porque falam que lá ele vai super bem no sol, né? Tá. E aí, então, é que ele tá no sol. Tá. E... São 2, né? Tem São 2, para fechar isso aqui. O ali. E essa aqui é a Ruellia chartácea, que ela é bagunçadona assim mesmo. Legal. E ela dá uma flor vermelha na ponta. Que conversa com costos. Com costos, perfeito. E com a zebrinha ali. Desse ângulo tá mais claro o que você está dizendo, tá super claro. Sim. E uma coisa que é legal, né, que você falou, né, os solimonienses aqui, ele hoje está desse tamanho, mas, claro, quem trabalha com paisagismo ou contrata uma paisagista como você, vai ter um padrão de planta já mais desenvolvido, ou uns menos, outros mais,
Mas aqui é a paciência do tempo, né? Sim. Você sabe que vai preencher aqui e vai ficar legal. E é legal também, porque eu percebo o quanto demora para a planta crescer, né? Porque, assim, tem muito cliente que chega no fim da obra e fala, ai, não tenho dinheiro para, né? Então, vamos menos. É a máxima aí a pessoa essa. pergunta, né? Ai, quanto tempo vai demorar para o meu jardim ficar... Aí eu já sei responder. Falo, olha, vai demorar aí 1 ano, assim, então essa sensação de você ver o desenvolvimento, né? Que nem aqui eu plantei uma amélia vermelha também. Essa amélia é maravilhosa. Que eu quero meio que feche assim, aqui em cima, porque eu não tenho problema de as pessoas passarem na rua e não ver isso, porque eu vejo dali, né? Então eu faço o jardim pra mim. Sim. Então, e vem muita beija-flor também, passarinho. Olha, mas essas bromélias estão um espetáculo, hein? E Tá aí tudo, é outra coisa. Tá tudo um espetáculo aqui, mas... Elas são super, assim, de terra, as pessoas têm muito medo de bromélia, né? E as bromélias são plantas que são super, assim, atraem beija-flor. Passarinho nada e toma água. Super. A fauna água vem, né? A água que fica dentro é água viva, não é água suja, né? E elas não precisam de tanta água. Não provoca dengue. Não provoca dengue. Florescem. A gente consegue ter uma diversidade de cores, porque elas são coloridas. E elas podem ser plantadas direto na terra, né? Então, assim... Eu acho maravilhoso. E o passado da Adriana Terra que a Pan tá falando aqui é que basicamente você encosta, faz um bercinho mínimo para ela, encosta que ela vai. A raiz dela é muito mais para fixação do que para qualquer outra coisa, né? Por isso que eu não me importo de usar as bromélias de médio porte, né? Que é, por exemplo, a Quimea blanquetiana, que é a Porto Seguro, porque eu sei que a raiz dela não vai causar problema na estrutura, né? Perfeito. Ela tendo aí uma irrigação legal. Aí tem essa Quesnelia também, que também está aqui em cima. Maravilhosa. Olha, a gente tá no primeiro metro quadrado da casa. Então, senta aí, pega um cafezinho, porque o negócio tá bom. Enquanto isso, ó, vai seguindo a Pan. Quem não segue o Jardim Onírico no Instagram também segue ele. No Instagram, porque a gente cresce mais no YouTube do que no Instagram. Maravilhoso isso. E eu amo vocês, então vamos lá. Vamos descer, então. Esse aqui é o acesso externo. Também tem essa... Nossa, adorei isso aqui. Essa aqui é uma como chama? Hipomeia. Pink, endêmica do Cerrado. Eu tava procurando uma alba outro dia. A alba tem aqui também. Meninas, tem Essa tudo. aqui acabou de ficar verde de novo, porque as hipomeias, elas são cíclicas, né? Elas não morrem, mas elas secam, que eu acho bonito também, fica tipo aqueles e depois elas voltam. E essa aqui é uma endêmica, eu não tô com o nome aqui, mas ela acho essa folha tão mais delicada e mais interessante para paisagismo do que aquela rubra, né, que é a mais usada. Que é a mais usada, né? Que eu não vejo, assim... Claro, já cansei dela, mas tadinha, né? Nada e contra crescem o super vegetal. rápido, né? Elas crescem super rápido. Linda. A estética dela é maravilhosa. É lá do cipreste. Você conhece o cipreste? Querida, Edilson Giacom é o nosso mestre. É maravilhoso, o meu também, ele é incrível. Tem um episódio que alguém que a pessoa seja, não assiste. Ele e o Gustavo. O Gustavo Giacom, filho dele. Quem não viu os episódios do Edilson, estão aqui embaixo, porque esse cara é unanimidade. Se tem um cara que é unanimidade... Gente, ele é assim, ele é incrível, é uma pessoa maravilhosa. Se eu mando mensagem, assim, ele manda às vezes mensagem pra mim, Pan, essa planta eu acho que você vai gostar, olha... E já me explica tudo, sabe? Não, e siga o blog dele, porque tem fotos e explicações, é generosíssimo. Um cara de primeira linha. Contribui, se eu falar dele aqui, eu vou começar a chorar. Pan, por que a gente vê tão poucas mulheres no paisagismo assim? Eu, pelo menos, sou impactado menos do que homens. Ai, poderia falar isso, tipo, horas sobre isso. Não só no paisagismo, em tudo, né? Sim. É porque trabalhar como mulher é muito difícil. É muito difícil. Assim,
Um exemplo, meu marido é um homem, um executivo de uma multinacional. E ele, depois que ele vê o que eu passo, assim, ele começou a contratar mais mulheres. E as mulheres, ele me fala, nossa, como é diferente, como as mulheres rendem, porque a gente sempre tem que provar as coisas para as pessoas, coisas que homens não precisam. Não precisa, Então a gente acaba tendo que se dedicar demais para aquilo e a gente acaba exigindo muito da gente, né? Então eu assim, vejo que as mulheres, elas são mais, como eu posso dizer? Talvez mais responsáveis e mais... Mas mesmo assim, a gente não consegue, assim, eu já perdi trabalho por conta até por conta de estar concorrendo com homens, eu tenho certeza que foi por conta disso. Então, a sociedade no todo, né? Eu acho que esse discurso aí já está bem meio que entendido, assim, talvez. Mas a gente sente na pele. É que quem não é mulher... E as mulheres que acham que não tem isso, talvez seja porque não testaram entrar no mercado de trabalho. Mas quando você a gente percebe muito, assim. É o famoso machismo estrutural, machismo estrutural, de olhar e falar assim, ainda mais assim, que nem eu. Eu tenho 36 anos, mas eu tenho cara, às vezes, de ser mais nova, talvez. Quando eu chego numa reunião, numa incorporadora, a gente está fazendo um grande projeto de uma incorporadora num outro estado. Quando eu entrei na sala, falaram, ô menina! Tipo, ô menina! Então, por assim, favor, né? Isso é uma coisa, é mesmo o machismo estrutural. E a outra coisa é a dificuldade também que a gente tem de dedicar tempo. Esse tempo atrás até falei no Instagram que eu gosto muito, como eu trabalho com flora brasileira, eu gosto muito de pesquisar coisas, né? Então, expedições, por exemplo. Eu preciso sempre ir acompanhada com alguém, porque eu não posso ir sozinha. Independente que seja no Jalapão, que eu estava semana passada, que meu pai foi comigo, ou se eu puder pegar meu carro aqui e ir para o Rafael, que é um amigo que estava aqui, ele vai me levar para Voturuna, que é uma serra que está aqui do lado da minha casa, mas que eu não posso ir sozinha. Então, são coisas que acabam atrasando o nosso desenvolvimento profissional por a gente não ter tanta liberdade. E se não posso ir sozinha, por medo de violência. Violência, né? Exato. Claro. Então, deixa bem claro aqui. Não é que não tem capacidade, não tem força, não... É mais porque é perigoso. Exato. Porque tem muita mulher que fala assim, eu vou. Eu também vou. Eu tenho coragem de ir. Eu vou. Só que a gente, quando é muito bem informado, né? Você lê muito e sabe, as estatísticas mostram que as mulheres mais corajosas são as que acabam sofrendo isso. Então, assim, é muito mais fácil acontecer comigo, eu sozinha no meio do mato, de uma trilha, do que se eu estiver acompanhada com um cara, principalmente. Então, isso é uma coisa que atrapalha muito o desenvolvimento. Eu tenho trabalhado num conteúdo, né, que agora está em forma de mentoria, mas que vai virar um livro algum dia. Mas que eu não consigo terminar porque eu preciso ter essa coisa. E os homens, eles têm muito mais, né? Então, as mulheres não têm. Então, eu acho que isso é uma coisa que atrasa a nossa... A gente vê um caminho muito longo para percorrer, e aí, às vezes, as mulheres acabam meio que desistindo, porque... Aí, às vezes, tem filho, aí, não sei o quê, aí tem a casa para cuidar, São né? São desvios da vida, né? É o funil, né? E os homens, geralmente, eles não têm essas preocupações. Então, eles acabam conseguindo chegar nesse objetivo deles muito mais fácil do que a gente. Muito obrigado pelo seu depoimento, acho importante isso. Acho que a gente fala muito no meio das plantas e a sensibilidade feminina, que é tão bem-vinda para tudo, é escasso, né? Sim. Não só e na jardinagem também. Também. Eu acho que a jardinagem é uma coisa que eu fico pensando, nossa, isso é muito um trabalho de mulher fazer, sabe? Não assim, né, diminuindo o trabalho do homem, não é nada disso, mas é que a mulher, ela tem um jeito mesmo, um jeito, né? não, A força dela é menos, então assim, eu acho que é um trabalho muito legal. E eu acho que o cuidado de planta é um cuidado de delicadeza. Sim. É natureza. Né? A gente, eu e o Paulo, a gente, às vezes, né, tem que contratar algum jardineiro para fazer uma coisa mais do dia a dia, que a gente não quer tanto fazer, quer gastar dinheiro, tempo com outra coisa. E aí você vai ver, eu tinha uma forração de begônia ácida que eu perdi. Sim. Na verdade, uma saxifraga, mas enfim. Perdi, porque o cara foi bruto ali e ferrou. Exato. Bom, voltando ao paisagismo... Obrigado novamente. Voltando ao paisagismo, eu não lembro de ter visto, Paulo, não sei se você lembra de ter visto, Wandas aderidas a uma parede desse jeito.
Ai, essas Wandas. Isso é muito Não, e aqui com raiz nova, feliz. As Wandas, gente, são afetivas. Meu marido que me dá Wandas, ele me dá várias Wandas. Até hoje? Inclusive, até hoje, ó. Essa aqui ele me deu. Olha só o tanto que ela já cresceu. Sei lá, a gente tava no 2º ano de namoro. Meu marido não entende de planta, né? Ele orquídea, toma. Essa aqui, que é a mais bonita, mais... Né? Olha o tanto que ela já cresceu. Então, essa aqui é uma planta, provavelmente. Essa aqui, ela veio da... Ela não é produzida aqui, ela veio lá... No começo, quando as Wandas começaram a vir. De lá, E aí, essas duas brotações nasceram aqui. Perfeito. E aí, essas são as últimas, ó. Que são menorzinhas. Que barato. Não. Que ele compra. Ó, aqui tem uma que ele comprou também há pouco tempo. Mas elas estão aqui há quanto tempo? Essa casa nessa configuração. tem 6 anos que eu moro aqui. Então eu tirei... Não sei se dá pra ver aqui. Tá vendo que aqui tem umas raízes antigas? Tem. Elas estavam aqui. A gente teve que pintar o muro. Tem 6 anos que elas estão nesse muro. Mas nisso tem uns 2 anos que a gente tirou elas e colocou de volta. E elas grudaram de novo. Minha filha, mas tá, vem cá. Conta pra mim um segredinho. Aqui tá um sol... É porque é só esse horário. Sabe qual que é o segredo? 1h30, 2? Porque agora a gente tá no verão e o sol tá pino, né? No inverno, o sol desce um pouco e aqui projeta a sombra desse muro. Ah, tá. Porque esse solzão Mas aqui... Mas ela gosta de sol. Sabe o que ela não gosta? Ela gosta de umidade. Pra você ver que eu coloco musgo aqui, ó. Tem até... aqui, ó. As bolinhas de musgo, dá pra ver. E aí eu deixo o vasinho com musgo, aí pra ficar úmido aqui. E elas não balançam. Elas são estáveis, né? A Wanda gosta de estabilidade para florescer. Isso foi uma coisa porque eu já tentei colocar elas aqui. Quando ele começou a me dar... Eu tinha 3, quando a gente casou, a gente morava num apartamento em São Paulo. E elas ficavam penduradas, balançando na varanda. Nunca deram flor. Em 2 anos, assim, nunca. Foi travar aqui que elas começaram a florescer. Então é estabilidade, umidade e uma proteçãozinha. Tá, e quantas vezes você rega elas por... Nunca. Como nunca? Quando chove. Aí você vai contra as convenções. Se eu começar a cuidar, elas vão parar de florescer. Você não molha aqui? Você não dá uma esguichada? Quando a gente lava aqui, tipo assim, eu tenho várias... O que eu gosto? Meu jardim inteiro não tem irrigação automatizada. Não tem, tá. Às vezes, eu gosto de regar o jardim, cuidar do jardim como terapia, assim. Então, é uma coisa que, quando eu rego, eu vejo a planta. E aí, eu aprendo olhando ela. E aqui eu só às vezes dou uma esguichada, mas sei lá, uma vez por semana e tem semana que eu não faço. Nossa, tá bom. Cada pessoa tem um tipo de cultivo. Exato. Tem gente que cuida da Wanda com um riacho embaixo e que não sei o quê. Maravilhoso também. E aqui você vê que as raízes dela não estão verdes, mas elas estão jovens, ó. Dá pra ver bem. Muito tá legal. Até uma samambaia Mato Grosso que nasceu aqui. Sozinha. Então aqui você tem, igual a gente fez em casa, uma Dansone subindo na parede, né? E ela vai bem, né? Vai bem. E ela, na verdade, foi um pedacinho que eu coloquei e agora ela tá chegando ali no sol. Tem algumas outras... Aqui outra, ó. Ela vem... A ideia é que elas, né, fechem. E vai super bem, né? Só tem umas folhinhas aqui que... Acontece. Tá bom. E você quer Clúsia? Que Clúsia é essa? Essa Clúsia grande folha, ele até tá com uma flor aqui. Eu tava pra confirmar... Aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Eu tava pra confirmar a espécie dela. Mas olha que demais, ela tem uma gosminha aqui, ó. Dá pra ver. Que é tipo um melzinho. É um melzinho, dá pra ver o brilho. Essa fruto. Clúsia eu acho bonita. E ela, que nem aqui, ela tá fechando, que eu queria fechar aquela janela, né? Ela tá super fechando. Aí eu vou esperar dar o fruto e vou dar uma podada naturalista nela, pra ela dar mais uma engordada. O que é uma podada naturalista? Porque a Clúsia, que nessa aqui, essa aqui é uma Clúsia fluminensis, é a mais... É o comum. Aí eu tenho essa grande folha e essa aqui que é a lanceolata. Tá. Essa é a Clúsia que mais floresce. Pena que agora não tá com flor, mas ela floresce super. Aí os jardineiros vêm e podam as Clúsias. Sei lá, você tem uma cerca viva de Clúsia e eles podam com aquelas tesouras e deixa reto. E aí a planta, ela fica feia, né? Fica com cara de quadradinho. Quando você poda naturalista, você chega e vem aqui, tipo, minha Clúsia tá muito grande. Eu quero, artesanal. Que nem aqui, eu quero que adense esse lugar. Eu venho aqui e corto esse galho aqui. Tá. Porque aí vai sair eu sei 2. que vai sair 2. Tá.
E aí, aqui, eu venho, tiro aqui embaixo, tiro aqui, tiro os galhos inteiros, e ela vai ficar meio peladinha, mas rapidinho ela vai brotar e vai encher de novo. Então, a gente evita de dar aquela cara quadradinha e deixa o bonito da Cluse assim, Então, né? é uma poda mais cuidadosa, mais artesanal, que você vem, tirar volume e eu de quero encorpar. aqui, tá bom. É meio como uma poda de roseiras. Sim, isso. Porque a Cluse, ela é uma árvore, na verdade, né? E aí, se você deixar, ela vai até... Vai dominar. Muito bom. E aí, eu faço isso quando precisa, né? A gente nem chegou no jardim final dela, aqui na reta final, que não é bem uma reta final, mas tem aqui em Baúba, é isso? Lindas, duas, uma do lado da outra aqui. Sim, porque eu quero esconder a casa do vizinho. Do vizinho, não fala pro vizinho. Se ele seguir o Jardim Onírico, fica a dica de contratar PAN. Você leva a gente aqui pro resto? Vamos. Que resto lindo, meu Deus do céu. Bom, aqui é o buraco, né? Ó, a rua tá lá em cima, 4 metros de altura, e a gente tá verdade. descendo. Então, aqui eu tenho minha hortinha, que é a primeira parte, porque minha cozinha fica aqui. Tá. Na verdade, é uma horta que eu e meu marido trabalhamos nela quando tem tempo. Tá. A gente sempre tem temperos, couve, folhas à vontade. A gente não compra salada no mercado, é tudo orgânico. Tudo aqui. Que legal. Inclusive a pariparoba a gente come. As lagartas também, né? As vacas estão gostando. Mas é bom porque quem não tem lagarta não tem borboleta. Não tem borboleta. Eu nunca passei veneno no meu jardim. E aí eu também uso eu jogo sementes, enfim, aqui é onde a gente cultiva. Às vezes a gente tem, que nem agora acabou, mas eu tinha brócoli. Brócoli, tá. Certo. E aí agora acabou, né? Acabou a fase do brócoli. E aí às vezes eu planto tomate, daí eu faço trepar aqui, enfim. Sim, cada época vai indo. E às vezes quando a gente não tem tempo, a gente deixa... Aqui tem algumas coisas que eu semeei. E vai experimentando. E vai, O que é essa aqui que tá florescendo? Isso aqui não tem uma flor. Isso aqui é uma chama Ruellia elegans. Ruellia elegans. Ela tem uma flor pink. Pinkzinha, olha. Coisa mais fofa. Que fofo. E aí ela vai bem na sombra, só que também vai bem no sol também. Inclusive eu fiz a poda de uma, tá ali. Super versátil. Super. Isso aqui é pixirica, né? A micônia, que ainda não deu fruta, mas é uma frutífera da Amazônia. E essa embaúba demora quanto para chegar na altura que você quer? Rápido. Ela é rápida, né? Eu plantei ela, acho que tem um mês, mais ou menos. Um mês? E que altura que estava? Ela Nesse porte. Mas você quer ver? Ela é uma planta que vai crescer aí, eu acho que o ano que vem ela já vai cresce uns 3 metros por ano. Nossa. Porque aí depois ela para, né? Porque o ciclo dela é curto, né? O ciclo dela é curto. 15, 20, não é? 20 anos? E ela cresce rápido, né? Então foi por isso que eu escolhi ela, porque eu preciso de uma coisa rápida. A gente fez um episódio lindo com o André Pezec, do Jardim Agroecológico. E lá tem uma embaúba maravilhosa. Eu conheço ela é super querida. Deu um estirão na pandemia, né? E tem uma voz boa. Ela que ela falou é a primeira, né? Porque ela é pioneira, né? Por isso que ela vai crescendo rápido. É maravilhoso. Eu tenho uma pergunta para a Pan, que eu sei que este jardim ganhou um prêmio, certo? Sim, ganhou o primeiro lugar. Primeiro lugar. Congresso Internacional do Roberto Burle Marx, não é? Sim. Perfeito. Vocês vão saber essa resposta e o porquê, e esta beleza inteira em detalhes no próximo episódio, porque aqui acabou. Acabou. Pan, muito obrigado pelo seu tempo. Vocês que eu tenho certeza que adoraram tanto quanto eu estou impactado aqui pela conversa e pela beleza. Deixe seu comentário, inscreva-se, né, siga a Pan no Instagram e vale a pena. Se você tem como trazer a Pan para um projeto seu, traga no começo, não no fim. De preferência. De preferência. Então pense sempre vai dar tudo certo. Pense sempre no paisagista como primeiras etapas e não com as últimas etapas, Exatamente. Tá bom? E, claro, você já sabe que o canal tem a área de membros, que é exclusiva para alguns conteúdos, então se torne membro. O conteúdo que vocês estão vendo aqui é o que vai para todo mundo, mas às vezes lá tem um negocinho diferente, uma perguntinha ou outra que eu deixo reservada para os membros, então seja membro também. Então, até a próxima. Tchau!